todos meus irmãos que nos assistem pela página da Sociedade Espírita de Auxílio Fraternidade. Não podemos estar presentes lá na nossa casa espírita, mas que possamos chegar até os corações com a mesma alegria, com a mesma vibração, de podermos passar algumas orientações, algumas reflexões sobre o Evangelho no lar e no coração. A prática do Evangelho no lar, ela é muito divulgada no movimento espírita, nas casas espíritas, porque esta prática, ela nos traz inúmeros benefícios. O Espírito Sheila, numa mensagem, vai nos dizer: organizamos nosso agrupamento doméstico do Evangelho. O lar é o coração do organismo social. Em casa começa a nossa missão no mundo. Esta prática, ela nos possibilita estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos de Jesus, ou até mesmo outra literatura espírita. Mas o Evangelho no lar, que é esta reunião singela, fraterna, em que os membros da família consagram minutos importantes para falar de Jesus e dedicar-se à oração, é de grande importância para alimentar a nossa alma, nos faz muito bem. Nos traz uma tranquilidade, um conhecimento, uma paz de espírito. Nele, neste momento do Evangelho no Lar, começa a grande obra da família, pois quando sabemos dedicar energia e tempo com fins superiores, demonstramos boa vontade e fé para recebermos do mais alto incumbências preciosas. Neste momento do Evangelho no Lar, benfeitores espirituais nos visitam para nos ajudar na compreensão da leitura, para ajudar a família, juntamente com a equipe que vem, essa equipe espiritual, com estes espíritos amigos, eles vão nos envolver com bênçãos, renovando o nosso bom ânimo, a nossa fé e a nossa coragem. Então, algumas sugestões para realizar esta prática, este culto do Evangelho no lar. Nós precisamos, então, escolher um dia na semana, em que seja possível com a presença de todos os familiares ou daqueles que desejam participar. Por que é importante pensar bem no dia em que os irmãos escolhem para fazer esse Evangelho no lar? Porque a espiritualidade superior, ela assume um compromisso conosco, com aquela família que vai passar a realizar este Evangelho. Então, a assiduidade, a pontualidade é muito importante, porque os benfeitores têm muitas tarefas de valores nobres, de valores espirituais. E assim nós, observando corretamente este horário, nós vamos também nos disciplinarmos para aquilo que é superior, ou seja, para este momento em que os benfeitores espirituais vão estar nos visitando no nosso lar. A duração, ela deve ser aproximadamente de 20 minutos a 30 no máximo. Pode-se providenciar uma jarra, 1 litro com água, para ser fluidificada pelos benfeitores espirituais, ou seja, eles irão colocar nesta água fluidos curativos, tranquilizantes, necessário ao nosso equilíbrio físico e espiritual. Depois da prática do Evangelho, cada membro da família pode então tomar um pouco desta água. Há famílias que preferem colocar
um copo, um vasilhame de água para cada um, não há problema. Pode ser desta maneira também. A família que escolhe como melhor possa se adequar, mas é muito importante ter essa água para ser fluidificada, magnetizada pelos benfeitores amigos, pelos nossos amigos espirituais. Então, como se faz o Evangelho no Lar? Começa-se com uma prece inicial, né, que ela pode ser a oração do Pai Nosso, outra prece simples e espontânea. Nós temos que valorizar os sentimentos neste momento. Pode-se cada dia designar um familiar para fazer a prece, assim vai colocando no seu coração uma boa vibração também naquele momento que realiza a prece. Deve-se ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, abrindo espontaneamente o livro ou fazendo estudo nas sequências das páginas iniciais. A família escolhe, né, se quer começar do início, né, o estudo deste Evangelho ou se quer abrir aleatoriamente. Pode-se também se complementar com outras obras espíritas confiáveis, fomentando o estudo e a leitura da literatura espírita. Os comentários do texto lido devem ser breves, esclarecedores, que facilitam a compreensão de todos os familiares, bem como a sua aplicação diária, né? Procurar a participação de todos os membros da família, mas às vezes nas famílias temos pessoas de religiões diferentes, cada um professando a sua fé. Mesmo que uma pessoa decida fazer o Evangelho no lar, a espiritualidade vai ajudar aquele lar. Daí a importância deste Evangelho. Naquele momento, então, após a prece, a leitura, nós podemos fazer vibrações. Que vibrações é emitir bons sentimentos, bons pensamentos, ter palavras de paz, de amor, de harmonia, pedindo por todos aqueles que nós queremos, que desejam receber esse amparo divino. É um momento que nós também podemos pedir pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelo planeta, porque a vibração ela é um processo mental de uma irradiação fluídica. É a emissão da energia através da força do nosso pensamento, direcionado a algum objetivo específico. Então, nós vamos estar direcionando essa nossa boa energia, o nosso pensamento, e essa onda boa chegará até aqueles a quem nós estivermos direcionando essa boa vibração. No final, então, fazer uma outra prece de agradecimento pela visita dos benfeitores amigos, pela orientação recebida naquela leitura do texto do Evangelho ou outra obra, pelo amparo de Jesus, por todo o aprendizado, pela família, né, e pelas vibrações amorosas que os benfeitores amigos deixaram no nosso lar. Estes benfeitores fazem uma verdadeira limpeza espiritual. Muitas vezes nós, com os nossos pensamentos sombrios e enfermiços, vamos deixando uma nuvem de energias densas lá no nosso lar. E assim, neste momento em que estamos em prece, dispostos a orar, a vibrar, a aprender os ensinamentos de Jesus, os benfeitores se aproveitam para fazer essa limpeza espiritual. Então, os benefícios nós podemos sentir desde o primeiro momento em que nos reunimos no lar para este Evangelho.
Não devemos suspender a prática do Evangelho em virtude de visitas ou passeios ou outros acontecimentos. Se tivermos visitas, podemos convidá-los a participar da nossa reunião singela. Se não desejares, não há problema, podemos pedir licença, que nós temos um compromisso naquele momento de realizar esta prática. Não devemos transformar esta reunião num trabalho mediúnico. Trabalho mediúnico e reunião mediúnica é realizada apenas nas casas espíritas. No lar não é momento de transformar, o Evangelho no lar numa reunião mediúnica. A mediunidade e a assistência espiritual devem ser atendidas nas casas espíritas, então temos que ter todo esse cuidado também. O que acontece quando começamos a realizar então o Evangelho? Este momento de oração, naquele horário, dia e hora que nós marcamos, vai modificar o padrão vibratório dos nossos pensamentos e sentimentos. Com o Evangelho no lar, formamos as defesas magnéticas da nossa casa, impregnando o ambiente espiritual das energias positivas que desestimulam toda a ação maléfica. É uma verdadeira segurança espiritual que passa a funcionar em benefício de todo o grupo. Então, vai modificar o padrão vibratório dos nossos pensamentos e, por consequência, a atmosfera espiritual do nosso lar, ela se tornará melhor. Quando o culto do Evangelho no lar é praticado fielmente, a data e ao horário semanal, atrai-se ao convívio doméstico os espíritos superiores, que nos orientam, que nos amparam, que nos estimulam a prática do amor, do bem, da caridade e protegem a todos. Nós vamos ter a presença de espíritos iluminados no lar, que vão afastar aqueles de índole inferior que desejam a desunião e a discórdia. O ambiente torna-se um posto avançado da luz, onde almas dedicadas ao bem estarão sempre presentes, quer encarnadas, quer desencarnadas. As pessoas, então, habituadas à oração, ao estudo e à vivência cristã tornam-se mais sensíveis e passíveis às inspirações dos bons espíritos. Então, nós criamos um ambiente para receber inspirações, boas ideias, intuições dos benfeitores, porque nós estamos voltados a aprender o que é bom, o que é edificante. O Espírito Joana de Ângeles, na sua obra, Messe de Amor, nos faz o nobre convite. Dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o Evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Dedicar-se uma noite, apenas um dia. Ali ela coloca noite, mas pode ser em qualquer horário, como falamos, para este momento do Evangelho no lar. Que prática sublime, amorosa, Jesus virá nos visitar, poderemos sentir esta vibração de equilíbrio, de paz, quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho. Toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Se alguém num edifício de apartamentos alça aos céus a prece da comunhão em família,
todo o edifício se beneficia, qual lâmpada ignorada, acesa na ventania. Joana de Ângeles, Espírito superior, que há tanto tem nos auxiliado através da psicografia de Divaldo Franco. Esta é mais uma orientação que está neste livro Messe de Amor, primeiro livro psicografado por Divaldo, por este Espírito. E que ato sublime e de grande luz traz para os nossos lares. Ela nos diz que a rua inteira pode se beneficiar, que um edifício todo se beneficia pela luz do alto quando nós realizamos essa prática consciente, pontualmente e com assíduo. A família busca a luz dos ensinamentos de Jesus com fé, com amor, no momento do Evangelho no lar. Estas formas e pensamentos negativos são dissolvidas assim que a luz dos benfeitores espirituais encontre o acesso nos lares e nos corações. Por isto que ela tem que ser no nosso lar, mas ela tem que estar também dentro do nosso coração. Trazer Jesus e todos os seus ensinamentos para o nosso coração, para sentir o que é uma presença amorosa dos benfeitores no nosso lar. A oração em conjunto amplia os horizontes mentais e eleva as almas na direção do bem. O clima criado nos instantes do culto do Evangelho favorece o entendimento, a fraternidade, pois cada um se coloca mais perto do outro e em posição mental receptiva ao amparo dos benfeitores invisíveis. Recepção mental. A importância de estarmos com a nossa mente aberta, nos tornando receptivos às vibrações e ao estudo do Evangelho. O que aquele texto lido no Evangelho no lar quer nos dizer? Qual é a mensagem para aquela semana? Já queremos toda semana nos reunir com a família, devemos pensar o que esse texto está nos trazendo para a nossa família, o que teremos que refletir na próxima semana. A reflexão da família em torno dos ensinos do Mestre, as ponderações e comentários sob o ponto de vista de cada um são elementos altamente terapêuticos, favorecendo essa psicosfera boa lá do nosso lar. É importante que todos possam comentar, trazer as crianças também para este momento, lendo uma literatura infantil para que eles possam, já desde pequeno, entender sobre Jesus, entender sobre ensinamentos da doutrina espírita, para que eles possam entender a prática da oração. E quando eles já sabem fazer uma oração, eles ficam tão felizes com essa participação lá no seu lar. A doutrina espírita também oferece o Evangelho segundo o Espiritismo para as crianças, para os adolescentes, de uma forma que eles possam compreender estes sublimes ensinamentos de Jesus. A Federação Espírita Brasileira possui uma ampla campanha, amplie o bem que existe em você, participe, faça e ensine a fazer o Evangelho no lar e no coração, uma prática que só mostrará benefícios e bênçãos. Para aqueles que já fazem, é importante ensinar outros irmãos a realizar. Para aqueles que não fazem, poderão iniciar esta prática com o coração cheio de amor
E nestes momentos de isolamento social, devemos implementar, sim, este momento especial de nos reunir com a família. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele pode ser lido também e estudado, e outras obras espíritas diariamente, mas temos que ter um momento para este Evangelho no lar, respeitando sempre a assiduidade e o horário com o qual nós nos comprometemos de receber a visita de Jesus e dos amigos espirituais. Para encerrarmos a nossa fala, vou ler uma mensagem do livro Meditações Diárias, trazida pelo Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, que vai nos dizer assim: sempre melhor. Em todos os caminhos da vida encontrará obstáculos a superar. Se assim não fosse, como provarias a ti mesmo a sinceridade dos teus propósitos de renovação? Aceita as dificuldades com paciência, procurando guardar contigo as lições de que te façam portadoras. Com todos temos algo de bom para aprender e em tudo temos alguma coisa de útil para assimilar. Nada acontecerá por acaso, e embora te pareça o contrário, até mesmo o mal permanece a serviço do bem. A resignação tem o poder de anular o impacto do sofrimento. Se recebes críticas ou injúrias, não te aflijas pela resposta verbal aos teus adversários. Muitas vezes, os que nos acusam desejam apenas distrair-nos a atenção do trabalho a que nos dedicamos, fazendo-nos perder preciosos minutos em contendas estéreis. Centraliza-te no dever a cumprir, refletindo que toda semente exige tempo de germinar. Toda vitória se fundamenta na perseverança e sem espírito de sacrifício, ninguém concretiza os seus ideais. Busca na oração coragem para superar os percalços exteriores da marcha e humildade para vencer os entraves do teu mundo interior. Aceita os outros como são, a fim de que te aceitem como és, porquanto de todos os patrimônios da vida, nenhum se compara à paz de quem procura fazer sempre o melhor, embora consciente de que esse melhor ainda deixe muito a desejar. Façamos então, meus irmãos, com muita consciência, esse Evangelho no lar. Os benefícios são incalculáveis. Todos nós somos muito abençoados quando realizamos o culto do Evangelho no lar. E vamos ensinar a mais famílias para iluminar mais os nossos corações, iluminar mais as nossas consciências, iluminar o coração de outras famílias também que podemos ensinar sempre este Evangelho no lar. Vamos agora realizar então o nosso passe espiritual. Que os irmãos possam fechar os olhos suavemente, mentalizando o nosso Mestre Jesus a nos envolver fraternalmente. A nos trazer muitas bênçãos de amor, de fraternidade,
de paz. Pedimos que os benfeitores amigos nos auxiliem para termos saúde do corpo, saúde do espírito, que possamos realizar com perseverança e com amor o culto do Evangelho no lar. Vamos pedir ainda pela implantação deste Evangelho a mais famílias, rogando aos amigos espirituais que possam estimular, intuir esta prática, para que a lâmpada do Evangelho de Jesus se faça presente a mais lares. E assim todas as famílias começam a receber os fluidos necessários para que toda a família possa passar melhor pelas provas da vida. Agradecemos então, irmãos, a companhia amorosa, mesmo que virtual, de todos. Obrigado pela atenção, pelo carinho e nos vemos em breve. Que assim seja.